Vamos lá. Ok. Beleza. Deixa eu só pegar os dados do exercício de novo. 36% HCl, 18 gramas por ml. Ok. 1,18. Densidade. 1,18 gramas por ml. Menos 1. Ele quer a concentração em quantidade de matéria. Beleza, deixa eu ver aqui se a maior parte do corpo entrou. Estão entrando ainda. Pessoal, então o exercício pede para a gente calcular a concentração em quantidade de matéria, de HCl, onde ele tem uma porcentagem de 36% peso-peso ou massa-massa, certo? A densidade da solução onde estão esses 36% é de 1,18 gramas por ml, ok? Ele quer a molaridade e eu calculei aqui, lógico, aquilo que eu sempre digo para vocês. Quando ele não dá a massa do H, do Cl, enfim, dos elementos, provavelmente você tem a tabela periódica na prova. Então aqui eu calculei a massa molar do HCl, que é 36,5. Lembram que eu comentei com vocês, agora há pouco, que nós temos um negócio chamado relações entre as concentrações? Nós temos duas relações, ó. Cuidado. Mamãe mandou demônios trabalharem. E o cuidado. Mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Eu uso a de baixo quando aqui for em grama por centímetro cúbico ou em grama por ml, que foi o caso aqui. Aí você fala, poxa, mas ele quer esse, deu esse, deu esse, deu esse. O que eu faço com esse C aqui? Pessoal, essas igualdades aí, na realidade, essa equação são 3 igualdades. Isso é igual a isso, isso é igual a isso, e isso é igual a isso. Então, se eu não vou usar o C, eu simplesmente me despeço dele. E um detalhe interessante, aqui é o título. O que nós precisamos fazer? A gente nunca usa em porcentagem. A gente sempre vai dividir por 100. Então vai dar 0,36 o título. Então vai ficar molaridade vezes 36,5 é igual a 1000 vezes 1,18 vezes 0,36. Então, vamos ver quanto que vai dar isso. Dá 1180 vezes 0,36 dividido por 36,5. Isso aqui vai dar 11,63 mol por litro. Essa é a concentração do HCl nessa solução aí. Espera aí. Tudo bem? Olha, a de baixo, uma solução de cloreto de cálcio com densidade 1,05 gramas por ml contém 6% massa-massa ou peso-peso de cloreto de cálcio. Calcule a concentração em mol por litro. É igual a esse aqui. Tá? O que eu vou fazer para vocês? Eu vou passar a massa do CaCl2. Eu gostaria que vocês tentassem resolver. Tá? Ó. CaCl2. Então aqui é 40 vezes 1, 40. Cl
35,5 vezes 2, 71, ok? Somando 2, 111 gramas por mol. Massa molar. Ele deu a densidade, que é 1,05 aqui. 1,05. E aqui, ao invés de 36, 6%. Vamos lá. Tentem resolver esse aí vocês sozinhos, aí eu faço o cálculo com vocês. Vamos lá. Olha lá. Ó, 1,500, não, 0,567. 0,567 mol por litro. 567 é a dízima periódica. Ok? Então não esquece. Se ele der densidade, porcentagem no mesmo exercício, pode ser que ele encaminhe para essa equação zona que a mamãe mandou lá. Tá bom? Vamos ver outro exercício. Aqui o de ppm que eu falei para vocês, ó. A análise química de uma amostra revelou que ela tinha 4,4 miligramas de chumbo em 1 vezes 10 a terceira gramas de água. Qual a concentração de chumbo nessa amostra em ppm? Ok. Então vamos lá, vamos ver o que significa ppm. Vamos lá. Ó, esse é o décimo. Pera lá. 14º. Okay. Gente, 14º. O que significa ppm? Isso aqui significa partes por milhão. Ok? Então, olha só. Partes por milhão é assim, ó. Eu tenho uma parte dividido por 1 milhão de partes. Por exemplo, 1 grama por tonelada. Por que tonelada? Porque tonelada corresponde a 1 milhão de gramas. Então, se fosse 1 grama por 1 milhão de gramas, a gente transforma esse 1 milhão de gramas numa unidade maior. A gente traz para tonelada. Tá? E eu vou dar uma dica para vocês muito interessante. Tá?
Vamos lá. Se o solvente for a água, ppm é a mesma coisa que miligramas por litro. Ué, como assim? Se o solvente for água, miligramas por litro. Então, eu vou explicar para vocês agora. Vamos aqui em cima, ao invés de parte, nós vamos fazer assim, ó, usando a mesma unidade de medida primeiro, tá bom? Ó, vou fazer assim, ó, 1 miligrama dividido por 1 milhão de miligramas. Ok? Então, 1 miligrama do soluto por 1 milhão de miligramas. Aqui, gente, é do solvente e da solução ao mesmo tempo. Porque, veja, se vocês notarem, isso aqui, ó, é um título. Certo? É massa de 1 por massa total. Isso é título. Mas título e concentração comum, que aqui, ó, ficaria em massa por volume, tá vendo? Ó? Miligramas por litro é massa por volume, ó. Então, o título e a concentração comum, eles são utilizados para soluções mais concentradas, ou seja, concentrações maiores. 5 gramas por litro, 20 gramas por litro, 500 miligramas por litro e daí por diante. Tá? Para concentrações muito pequenininhas, igual essa que nós estamos vendo, 4,4 miligramas, certo? Em 10 a terceira gramas de água, a concentração ela é tão pequena que o volume do solvente e da solução são exatamente os mesmos. Então, vamos para o solvente água. Gente, olha que interessante. Eu vou fazer as conversões com vocês aqui para vocês entenderem o que nós estamos fazendo. Ó, vocês vão entender por que miligrama por litro. 1 grama, 1 grama vale 1000 miligramas, certo? Se eu tenho 1 milhão de miligramas, eu tenho X gramas. Então, eu tenho agora 1000 gramas, certo? Aqui embaixo. Então, eu vou ter 1 miligrama por 1000 gramas, ou 10 a terceira gramas. E foi exatamente o que ele falou no nosso enunciado. Agora, 1 quilograma são 1000 gramas. Então, se eu tenho aqui 1000 gramas, aqui eu tenho exatamente 1 quilograma. Então, eu posso dizer que 1 miligrama por 1 quilograma é 1 ppm. Agora, gente, se a densidade da água for 1 grama por ml, 1000 gramas são 1000 ml. 1000 ml é o quê? 1 litro. E 1 litro é o quê? Em água? 1 quilo. Então, eu tenho 1 miligrama por litro. Olha lá. 1 miligrama por litro ou 1 miligrama para cada 10 a terceira gramas. Ok? Então, 10 a terceira gramas de água é a mesma coisa que 1 litro. Então, nesse caso, eu tenho 4,4 ppm. Quer ver? Ó, vou voltar lá no exercício e vou ler novamente para vocês. A análise química de uma amostra revelou que ela contém 4,4 miligramas de chumbo para cada 1 vezes 10 a terceira gramas de água. Isso é 1 quilo de água. Qual a concentração em ppm? Então, vamos lá. A gente pode fazer o mesmo raciocínio. Ó, eu tenho 4,4 miligramas de chumbo por 1000 miligramas de água. 4,4
miligramas por 1000 gramas de água, certo? Ou 4,4 miligramas por quilograma de água. Olha aqui, ó. Isso aqui são 4,4 ppm. Onde que nós vemos normalmente concentrações em ppm? Se você está acostumado a comprar água mineral, garrafinhas de água, você anda com aquelas garrafinhas de água lá, sei lá, Vita Leve, da Coca-Cola lá, que eu não lembro agora a marca. Enfim, vocês vão ver atrás dela sempre a composição química, certo? Na composição química está lá, sulfatos, 1,7 miligramas por litro. Bicarbonatos, 6,5 miligramas por litro. Esse miligrama por litro é o ppm. Por quê? Porque a quantidade daquele cara dissolvida na água é tão pequena que o volume da água não altera com ou sem o soluto que ele colocou lá. É lógico, se você jogar muitos sais juntos, é claro que vai ter uma pequena diferença. Mas naquele caso, não, muito pouco. Tudo bem? Então, daqui apresentado para vocês o que é ppm. Então, lembra sempre, se o solvente for água, ele não vai sacanear vocês, tá? Se o solvente for água, ppm é a mesma coisa que miligrama por litro, ok? Vocês nunca ouviram falar que 1 litro de água pesa 1 quilo? Pesa, entre aspas, né? Vocês sabem que massa e peso são coisas distintas. O que a gente mede na balança é a quantidade de massa que aí os físicos transformaram em quilograma-força, né? Mas na realidade, peso é Newton, certo? É a massa vezes a aceleração da gravidade. Isso o Vitor já deve ter comentado com vocês. Ok? Com certeza ele comentou. Se não comentou, vai comentar. Então, veja, quando a gente coloca 1 litro de água em cima de uma balança, vai dar provavelmente 1 quilograma de massa. Ou 1 quilograma força, como queiram. Tá? Por isso que vocês já devem ter ouvido falar que 1 litro pesa 1 quilo. Tudo bem? Isso é ppm, pessoal. É útil para a nossa vida? Ou se é? Vocês acham que aqueles miligramas dos medicamentos de vocês estão daquela maneira no comprimido? Por quê? Porque aquela massa, depois que é absorvida pelo organismo, vai gerar tantos ppm, certo? Daquilo lá dentro do sangue. Tudo bem? Ou aí eles falam miligrama por decilitro, enfim, né? Vamos lá, né? Que é miligrama por 100 ml aí, que vai querer porcentagem. Mas enfim, é assim, ó. Etanol. Você caiu na Blitz, por exemplo, lá no comando de lei seca. Quando você mede lá, sopra o bafômetro, que eles chamam de etilômetro, o que acontece? Ele está medindo ali qual é a porcentagem em massa que você tem no seu organismo de álcool, né, no sangue, e aquilo é transformado para ppm. Então o cara sabe em cada ml de sangue teu quanto você tem de concentração. É lógico que o guarda não vai fazer esse cálculo na hora, mas ele fala, acima de tal limite você está bebaço, você vai ser preso, carro preso, etc. Abaixo disso você está liberado. Nisso você já perde a carteira e vai tomar uma multinha. Tá bom? Vamos continuar. Olha aqui agora, ó. Uma amostra de água contém 6,5 vezes 10 a menos 4 gramas de mercúrio. Então, vamos lá. 6,5 vezes 10 a menos 4 miligramas, né? Miligramas de mercúrio por cada 2 litros de água. Cada 2 litros de água.
Aí ele diz assim, determine a concentração de mercúrio nessa amostra em ppm. Galera, aí, lembra que eu falei? Qual é o solvente? Água. Então, ppm é igual a miligrama por litro. Ok? Então, nós temos, se eu tenho 6,5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio em 2 litros de água, em 1 litro de água, eu vou ter X miligramas. 3,25 vezes 10 a menos 4 ppm. Se você quiser ser mais ortodoxo, vamos colocar assim, você pode colocar 6,5 vezes 10 a menos 4 miligramas em 2 milhões de miligramas de água. Ok. Em 1 milhão de miligramas, X. Você achou em ppm. Não tem crise. Mas para que tanto zero se a gente pode levar em consideração que ppm é miligrama por litro se o solvente for água? Não tem porquê. Certo ou não? Muito tranquilo, né? E é uma concentração muito requisitada, tá, pessoal? Vamos lá. Próximo exercício. Vocês viram quanta coisa? Vamos para o 16 agora. Eu acho que o 16 é o último. Ele mesmo. Uma amostra de 870 gramas da água de um rio contém 2 miligramas de cromo. Então, ó, eu tenho 870 gramas de água de um rio. Ele tem 2 miligramas de cromo. 2 miligramas de cromo. Sério. Ele diz assim, expresse a concentração de cromo nessa amostra em ppm. Agora não tem para onde fugir, certo? O que nós temos que fazer então? Vamos lá. 870 gramas são 870 mil miligramas. Tá? Ó, 870 mil miligramas ou 870 vezes 10 a terceira miligramas. Então, em 870 mil miligramas, eu tenho 2 miligramas de cromo, ou crômio. Ele não tem em ppm, então ele quer em 1 milhão de miligramas, eu vou ter X miligramas de cromo. Ok? Então, vamos lá. 2 milhões dividido por 870 mil. Nós vamos ter aproximadamente 2,3. Aproximadamente 2,3 ppm. Dá 2,2988. Então, a gente pode aproximar para 22,3. Tá? Aí você diria assim, poxa, professor, não dá para aproximar para 2,5? Ó, é que normalmente, quando chega, por exemplo, em 0,25, o povo joga para meio. Quando chega em 0,75, o povo completa para o número inteiro que vem logo após. Né? 2,75 vai para 3. Então é o seguinte, cuidado. Tá? Tenta aproximar aqui, ó, o menor número de casas que você puder. Ok? Quanto menos você aproximar, maior é a sua precisão, mais certeira é a sua resposta. Aí, dependendo do número de casas decimais que você utilizar, você já mata a resposta, vai por eliminação. E tem vestibular que pega aqui, ó, na terceira, quarta casas aqui, aproximando sempre as posteriores. Então, cuidado com as aproximações. Tudo bem, gente? Muita coisa para a cabeça, né? Fala a verdade. Mas é que hoje a gente está no maratona.
né? Se fosse, por exemplo, maratona do The Big Bang Theory, ainda tudo bem. Mas maratona de aula de química sexta-noite é sacanagem. Mas é que hoje a gente está num regime de exceção aí, beleza? Dá uma força pro Vitor. E vamos rezar para o pai dele não ter nada, né? Para ele sarar logo. E vamos ver pelo lado bom, né? Dos nossos 4 tempos, a gente já passou da metade do terceiro. Certo? Estamos caminhando para o final do terceiro já. Agora, o que nós vamos ver? Diluição de soluções. Diluição de soluções. Vamos lá. Vocês já devem ter ouvido falar a propaganda do detergente IP. IP é mais concentrado. Certo? Vocês, quando vão utilizar o detergente, vocês não colocam o detergente sem água direto sobre a superfície. Você pode até colocar, mas depois, se você não passar água, vai ficar sujo do mesmo jeito. Só que o detergente dissolvido em água, ele é mais eficaz do que o detergente puro, concentrado. Então, o que nós fazemos? Nós adicionamos água, diluímos esse detergente para podermos utilizá-lo. Ok? Outro exemplo, você vai até ao supermercado e vai comprar o suco, sei lá, Maguari, aqueles de garrafinha, tá? Tem de maracujá, tem de laranja, tem uma série de sabores lá. Aquele suco, ele vem concentrado. O que você precisa fazer com aquele suco? Vem ainda na embalagem. Rende 2 litros. Você vai pegar aquele suco, vai jogar em uma jarra e vai completar o volume com água até 2 litros. Então, por exemplo, se eu tinha 500 ml de suco, eu vou jogar 1,5 litro de água para completar os 2 litros. Por isso que eles falam que rende 2 litros. Porque você acrescenta 1,5 litro de água e fica numa concentração bacana para você tomar. Então é assim, diluir significa diminuir a concentração de um soluto através da adição de um solvente. Gente, aí esse solvente pode ser água, esse solvente pode ser ar. Imagina que você tenha um gás e você tem que diluir esse gás. Você dilui em outro gás. Aí o soluto pouco importa. E eu vou colocar um experimento. Experimento não. Um detalhe aqui para vocês. Ó. Eu tenho aqui dentro 100 ml de água. Ok? Aqui dentro eu joguei 15 gramas de NaCl. Isso aqui está a 20 graus Celsius. Então, esse NaCl, pessoal, ele vai ficar todinho distribuído aqui, ó. Só aqui, essa parte aqui é chata, mas interessante. Olha lá. Os meus 15 gramas de NaCl estão dissolvidos nesses 100 ml de água nessa temperatura. O que eu vou fazer agora? Eu vou manter a temperatura, certo? Eu vou manter a temperatura, 20 graus Celsius, e vou adicionar 900 ml de água. Se eu adicionar 900 ml de água, eu vou obter 1000 ml de solução agora. Ok? Só que, qual é a massa de NaCl que eu vou ter aqui dentro? O que vocês acham? Você pegou uma classe, lá na Avançar, você pegou uma classe e colocou 15 pessoas dentro. Tá? Lá nas salas de vocês. Não tem mais ninguém no prédio, naquele prédio de cima. Só
as 15 pessoas. Você arrebenta todas as paredes do prédio lá de cima, daquele prédio onde vocês estudam. Quantas pessoas nós vamos ter ao final? Sem quebrar a parede e quebrando a parede. Não são os mesmos 15 alunos ou as mesmas 15 pessoas? Então aqui, pessoal, eu ainda tenho meus 15 gramas de NaCl. Só que veja, aqui ele está distribuído, ele está concentrado nesse pequeno volume. O que eu fiz foi fornecer a água aqui e deixar isso aqui espalhado no novo volume. Ou seja, eu diluí o meu sistema. Eu diminuí a concentração. Se eu pegar água do mar e diluir com água filtrada para vocês, eu consigo formar soro fisiológico e vocês conseguem beber a água. Ok? Inclusive tem até um exercício da Unicamp que fala sobre isso. Então, olha que interessante. Pela adição do solvente água, eu diminuí a concentração. Mas qual a conclusão que nós chegamos? Que a quantidade do soluto que eu tenho lá dentro continua a mesma. O que eu joguei lá, os meus 15 gramas do início, vão ser os meus 15 gramas do final, só que espalhados em uma nova maneira. Então, o que nós concluímos aqui? Que nós temos a massa do soluto inicial igual à massa do soluto final. Se eu tenho massa, eu tenho número de mol. Então, o número de mol do soluto inicial é igual ao número de mol do soluto final. Até aí, beleza? Então, sabemos que as quantidades são iguais tanto no início quanto no final, antes e depois da adição de água. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu sei que aqui eu tenho uma relação entre massas e aqui uma relação entre números de mols. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver as concentrações que me oferecem massa para fazer uma igualdade e as concentrações, ou a concentração que me oferece o número de mol para eu fazer uma outra igualdade, para chegar numa outra equação. Então, vamos lá. Vou até deixar aqui as igualdades, beleza? Bom, pessoal, quem me oferece massa do soluto, é a concentração comum, que é a massa do soluto pelo volume da solução. Se eu isolar a massa do soluto, se eu multiplicar em cruz, aqui a massa do soluto vai ser a concentração vezes o volume. Então, espera um pouquinho. Se eu sei que a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final, no lugar do M1 eu posso colocar C vezes V. Então, concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Olha lá. Peguei essa igualdade aqui de baixo. M1 inicial igual a M1 final. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Isso já foi. Vamos ver quem me oferece número de mol. Vamos lá. Número de mol, quem me oferece, pessoal, é a molaridade, que é o N1 sobre V. Como isso aqui é uma igualdade de frações, a gente multiplica em cruz. Eu sei que o número de mol do soluto é a molaridade vezes o volume. Então, espera um pouquinho. Se eu sei que o meu número de mol do soluto inicial é igual ao número de mol do soluto final, no lugar do N1, eu substituo molaridade vezes volume. Então, molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. Só que nós temos duas equações para nós utilizarmos. E se vocês pegarem alguns materiais da internet, as duas vão estar como
no lugar da concentração, ambas vão ter a letra C. Isso que eu havia dito para vocês. Alguns autores, né, algumas pessoas estão chamando concentração tudo de C. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Quando você chama muita concentração com a mesma letra, você vai ter que prestar muita atenção na tua unidade. Né? Se é mol por litro, se é grão por litro, porque, né, na sua análise dimensional. Quando você altera a letra, automaticamente já vem a letra, já está associada à unidade. Por isso que eu prefiro fazer com letrinhas diferentes. Tudo bem até aqui? Lembrando que, muito importante, o volume final vai ser o volume inicial mais o volume de água. Normalmente a gente dilui com água, ok? Então sempre os volumes finais vão ser os volumes iniciais mais o volume de água. Tudo bem até aí? Uma análise simples, ó. Só lembrando que a concentração no início, perdão, a quantidade de soluto no início é igual à do final, a gente já tirou duas equações aqui para utilizarmos. Certo? Bom, então eu estou diluindo agora. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou misturar duas soluções de mesmo soluto inicialmente. Então, vamos lá. A gente não vai terminar a solução hoje, não. Agora, ó, nós vamos para as misturas de soluções sem reação química. Ou seja, não tem reação química. Aqui, você já agradece o Papai do Céu, que não tem reação química. E nós vamos iniciar com soluções de mesmo soluto. Quer ver? Foi uma das perguntas que eu fiz bem no comecinho do nosso contato aqui. Eu disse assim para vocês, pessoal, se eu misturar água com sal, mais um pouquinho de água com sal, o que eu vou ter no final? Poxa, água com sal, certo? Isso é óbvio, tá? Por quê? O soluto, o que está dissolvido em água, ele é o mesmo. É o sal na primeira solução, é o sal na segunda solução e vai ser o sal no final. Porém, se nós misturarmos volumes diferentes, o que nós vamos fazer? Alterar a concentração desses caras ao final. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar uma solução, aqui eu vou chamar de P da solução 1, e aqui eu vou colocar de NaOH, soda cáustica. Aí eu vou misturar, eu vou adicionar essa solução a um outro volume, também de NaOH, a um volume V2. Certo? Volume da solução 2. Isso vai gerar uma solução zona de quem? De NaOH. E aqui o volume final. Lembrando que o volume final é igual ao V1 mais o V2 mais o V3 e vai somando quantas soluções nós tivermos. Tudo bem? Agora, nós vamos pensar, já entramos no nosso último minuto, tá? Último tempo de 40, hein, gente? Ó, força. Bom, agora nós vamos pensar assim. Lá na Avançar agora, eu vou unir as duas, a gente vai ter as duas classes de curso funcionando ao mesmo tempo. Tipo se eu e o Vitor estivéssemos lá na escola com vocês.
Ok? O que vai acontecer? Então, eu tenho uma classe com 20 alunos e uma classe com 10 alunos, por exemplo.